Olá, meu nome é William Gustavo Machado, eu sou do curso de Filosofia e Bacharelado da Uninter e estou aqui para apresentar, então, para fazer esse curso com vocês, curso de extensão, denominado Uma Incursão à Obra A Poética do Devaneio, do filósofo Gaston Bachelard, filósofo francês do início do século XX, né? Bachelard, que é conhecido por seus dois grandes momentos, um momento diurno e um momento noturno, digamos assim, né, como é comumente chamado. A obra diurna, a obra epistemológica, que vem de antes da década de 40, e uma obra pós-década de 40, que se debruça em cima da poética, da poesia, que é o foco dos meus estudos e que está bastante condensada, digamos assim, mais aprofundada nessa obra poética do devaneio, que é onde Bachelard vai, em um de seus últimos trabalhos, se não for o último, não me recordo, não vem ao caso, mas enfim, que é onde ele vai falar sobre o devaneio, sobre essa força criadora da imaginação, né, por onde ele foi criar, foi observar as suas outras obras, a psicanálise do fogo, o ar e os sonhos, a água e os sonhos, a terra e os devaneios da vontade, a terra, os devaneios do repouso, a poética do espaço, a chama de uma vela, enfim, na poética do devaneio. Então, Bachelard vai penetrar nessa profundeza psíquica, né, germinadora da imaginação simbólica, da percepção da imaginação simbólica, dos sonhos, né, diante do mundo de onde a gente vem, né, de onde a gente vem imaginar. O curso, ele surge, então, a partir de um estágio, né, que eu estou finalizando o meu processo, né, minha graduação, estágio supervisionado, observação e prática, pesquisa aplicada em filosofia, que poderia ser, né, entre as opções, um curso de extensão, a partir dessa oportunidade, né, desse incentivo que a Uninter proporciona a partir desse estágio. Eu pensei, né, nesse curso, que eu estou muito contente, né, de fazer a pesquisa, de sistematizar um pouco dos estudos, né, das percepções minhas, né, porque afinal a obra, a Poética do Devaneio, é uma obra muito ampla, capaz de proporcionar muitos significados, muitos sentidos, né, para quem lê e para quem vai assistir aqui uma percepção dessa obra, né. Então, de início eu tinha pensado como introdução à obra poética do Devaneio, e então eu pensei melhor que seria apenas uma introdução, né? Porque seria a minha introdução, meu olhar diante dessa obra, né, para fazer uma introdução, escolhendo algumas nuances, né, dessa obra. Mas então, refletindo melhor, eu achei que introdução não era o meu objetivo. Não queria, não é ensinar, não é ensinar nada, mas fazer uma viagem, né? Ou melhor, uma incursão, né, para dentro dessa obra, ver o que surge, o que me chama mais atenção, e então explorar, então trazer para fora, trazer aos outros, com essa percepção filosófica, que inclusive para Bachelard o objetivo do filósofo é estar entre
essas duas instâncias humanas, o dia e a noite, né? Sobre as imagens do dia e as imagens da noite, entre a epistemologia e a poética, entre a ciência e a poesia. O filósofo, para Bachelard, estaria transitando, seria o Hermes, né? Como na mitologia grega, o deus Hermes, ele tinha as asas, aquele que tinha as asas nos pés, e ele era o responsável pela comunicação entre os homens e os deuses. Ele falava todas as línguas, então transitava entre o simbólico dos deuses e entre a linguagem humana. E para Bachelard, justamente, seria essa função, que Hermes, inclusive, poderia equivaler a Exu, a Ganesha, ou, quem sabe, até a Jesus Cristo, como vai trazer Gilbert Durand na sua obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário. Então, fazendo essa costura, essa comunicação entre o simbólico, entre a poética e a ciência, entre as observações e a partir das poesias, das imagens trazidas por Bachelard, eu preparei essa incursão para que a gente vá, aos poucos, conhecendo o pensamento desse filósofo, que surgiu para mim a partir de uns estudos da educação mesmo, a partir do Gandhi Piorsky, no seu livro Brinquedos do Chão, onde eu vi que tinha alguma coisa a mais para descer ali que me chamou muita atenção, né? Então, a partir desse livro, Brinquedos do Chão, que eu fui pesquisar as referências, e aí fui ver que tinha muito de Bachelard ali, que me encantou. Bachelard causa isso, é comum causar isso a alguns pesquisadores, né? Um encantamento. Ele tem críticas, mas é mais por uma via do encantar do que do criticar, principalmente a poética, né? Que é por onde ele vai ver as belezas do mundo, as belezas da vida, né? As belezas humanas e da natureza e da cultura, mais da natureza e cósmica também, né? Então, a partir disso, fui pesquisar um pouco de Bachelard e do imaginário, de Gilbert Durand, Jung, Eliade, é mais ou menos por essa linha que a gente vai conhecendo, né, essas nuances poéticas da imaginação. Tá? Então, vamos lá, vamos dar início aqui à nossa programação. Tá? Eu trago aqui para que a gente fique a par do que vai acontecer, né? Bem a um tipo de curso mesmo. Nós teremos 7 módulos, onde o primeiro módulo é esse que a gente está aqui, né? É esse que eu apresento agora. E ele vai, então, ser sobre uma introdução da obra, quer dizer, sobre a primeira parte da obra, que é a introdução, né? E vou fazer uma apresentação do que vai ter, né? Que é o que já estou fazendo aqui. Então, o módulo 2, então, vai ser o capítulo 1, o módulo 3 sobre o capítulo 2, o módulo 4 sobre o capítulo 3, né? E assim por diante. O módulo 5, capítulo 4, e o módulo 6, o capítulo 5. Né? O livro, então, contém esses 5 capítulos e a introdução. Veremos cada capítulo em um módulo, né? Observando traços que chamem atenção, cada um pode fazer as suas anotações, suas questões e colocar, trazer por e-mail, trazer por WhatsApp, trazer no próprio site aqui mesmo, comentar, né? Até para que possa valer o certificado, nós precisamos dessa interação. Então, a partir desses 6 módulos, nós faremos um último, que será o 7º, obviamente, conversando, né, a partir de tudo que a gente
for observando, que a gente for vendo, que eu trazer, a partir do que eu for trazer aqui, né, dessas nuances notadas por mim, e será uma conversa com o convidado, o professor Dr. Gabriel Cafuri da Rocha, que pesquisa, é um especialista em Gaston Bachelard, né? Tenho certeza que vai ser muito proveitoso esse último encontro com o professor Gabriel. Então, vamos ao primeiro módulo, né? Apresentação e introdução da obra. Livro sobre nada. É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não pode haver ausência de boca nas palavras. Nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. O meu amanhecer vai ser de noite. Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa dar noção. O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Meu avesso é mais visível do que um poste. Sábio é o que adivinha. Para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições. A inércia é meu ato principal. Não saio de dentro de mim nem para pescar. Sabedoria pode ser que seja estar uma árvore. Estilo é um modelo anormal de expressão. É estigma. Peixe não tem honras nem horizontes. Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas quando não desejo contar nada, faço poesia. Eu queria ser lido pelas pedras. As palavras me escondem sem cuidado. Aonde eu não estou, as palavras me acham. Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. Uma palavra abriu um roupão para mim. Ela deseja que eu a seja. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. Quero que a palavra sirva na boca dos passarinhos. Esta tarefa de cessar é que puxa minhas frases para antes de mim. Ateu é uma pessoa capaz de provar cientificamente que não é nada. Só se compara aos santos. Os santos querem ser os vermes de Deus. Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade. O artista é erro da natureza. Beethoven foi um erro perfeito. Por pudor, sou impuro. O branco me corrompe. Não gosto de palavra acostumada. A minha diferença é sempre menos. Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. Não preciso do fim para chegar. Do lugar de onde estou, já fui embora. Nosso querido poeta Manuel de Barros, 1916-2014. Trago aqui, então, uma poesia de sensibilização, para que a gente inicie de uma forma um tanto quanto leve, brincando com as palavras, como queria nosso poeta Manuel de Barros. Então, vamos à nossa incursão à obra A Poética do Devaneio, de Gaston Bachelard. Aqui, então, os capítulos, para a gente perceber melhor a introdução. O primeiro e o segundo capítulo, eles são um só, dividido em dois. Porque Bachelard vai dizer que são devaneios sobre o devaneio. O devaneios sobre o devaneio, o sonhador de palavras, e devaneios sobre o devaneio, ânimos e ânima. O terceiro capítulo são devaneios voltados à infância, o quarto, o cogito do sonhador, e o quinto, devaneio e cosmos. Na introdução da obra, Bachelard vai dar uma introduzida a cada capítulo também, por isso eu trago justamente aqui no início, porque a minha ideia também foi apresentar como a obra está estruturada,
né, como o Bachelard pensou a obra, né? Pensou a obra, sou um pouco presunçoso, né? Mas é como eu percebi do jeito que ele estruturou, né, a sua escrita. De início, então, Bachelard vai falar, né, em sua introdução, sobre o método. Trata-se da fenomenologia, né? Fenomenologia, para quem não conhece, é uma filosofia, um tipo de filosofia, é uma forma filosófica, né, de pensar os fenômenos, de reconhecer os fenômenos, como vai dizer Bachelard, os fenômenos psíquicos. Tá? Então, segundo Bachelard, a fenomenologia seria essa tomada de consciência dos fenômenos, seria essa forma de trazer os fenômenos psíquicos para fora e perceber como eles estão se expressando, como eles estão acontecendo, porque tudo da forma que vinha, a gente vai só aceitar o fenômeno em si, né? Como eu estou enxergando, o que eu estou enxergando, o que eu estou ouvindo, como eu escuto, né? Sem procurar num passado, sem procurar numa teoria, sem criar longas histórias, né? Palavras mesmo do próprio Bachelard, né? E é por isso que ele vai ver que a fenomenologia poderia ser o método que mais cabe para estudar a imaginação, né? Justamente por esses traços que trago aqui embaixo, né? Maravilhamento, novidade, ingenuidade, entrega, prudência, justamente por essas propriedades que a fenomenologia, de uma certa forma, privilegia, que é por onde Bachelard vai notar que tem uma semelhança com o devaneio. Tá? Então, o que são essas propriedades que me chamaram a atenção aqui? Né? Maravilhamento. Segundo Bachelard, para fazer fenomenologia, é preciso de se encantar com um fenômeno. A fenomenologia se vai fazer fenomenologia com aquilo que chamou a atenção, né? E é aquilo que maravilha o ser, a alma, né? Aquilo que chama nossa atenção, que chama o nosso ser para viver aquilo, né? Podemos pensar como o encanto, o espanto que a filosofia vai trazer, como Aristóteles pensou, né? O espanto que acorda o ser, tá? É esse maravilhamento que Bachelard vai... É por esse maravilhamento que Bachelard vai escolher a fenomenologia, entre um dos traços, né? Outro traço importante seria esse segundo aspecto, que é a novidade. A fenomenologia trabalha em cima de algo que é novo, né? Algo novo, pode ser algo corriqueiro, algo que a gente faz cotidianamente, mas que tem um aspecto novo que chamou atenção. Como estar falando e perceber como a língua se movimenta, como acordar todas as manhãs e numa manhã você percebe algo novo, aquela novidade, né? Como que você vai estudar essa novidade? Bachelard vai trazer então a fenomenologia como esse método capaz de animar essas novidades, né? De estudar o ser na germinação, né? Dessas imagens, dessas germinações psíquicas, né? Que maravilham o ser, tá? Para isso, nós vamos a esse terceiro aspecto que seria, né? Que é a ingenuidade. A fenomenologia é um método que requer ingenuidade, porque não é, como eu já disse algumas frases atrás, como não é um método que requer que a gente faça uma construção, né, que a gente vá no passado buscar referências, ele é um método
que requer presença ingênua. Você vai como você vai se maravilhar? Às vezes você pode se maravilhar com coisas que aparentemente são ditas, que aparentemente são bobas, são tolas, né? São ditas como tolas, como bobas, mas que simplesmente te encantam. Algo ali te chama a atenção. É como para ser poeta. Para ser poeta, são esses mesmos traços, né? Você precisa de um quê de ingenuidade para fazer poesia. Se você construir, bolar muito, né? Pensar toda uma política do que você vai escrever, você não faz a poesia, né? Você não vai atingir essa profundeza poética germinadora, né? É assim que Bachelard vê. Então, do maravilhamento, da novidade e da ingenuidade, nós chegamos à entrega. Para que a gente se maravilhe e conheça o novo, a gente precisa estar numa posição de entrega que vai ser ingênua. Tá? Essa entrega é simplesmente ser, se colocar em repouso e deixar surgir, deixar aparecer, vem imagem e sai imagem, e vamos ver o que aparece a partir disso. Tá? É outro traço importante dessa fenomenologia bachelardiana. E esse quinto aspecto que me chamou a atenção aqui, trata-se da imprudência. A imprudência é tão cara, digamos que cara, a filosofia bachelardiana, a poética, né? Porque não é o que se procura nas filosofias mais intelectualistas, né? Ou logocentristas, que vão trabalhar desde há muito, né? Desde Descartes, talvez se diga que se procurou muito esse método seguro. Porém, a partir de alguns pensadores, e próprio Bachelard, se vai notar que não é só com segurança, né, que a gente pode chegar a conhecer as coisas, né? Existe um outro lado humano que você precisa descer sem a prudência. A prudência pesa, né? Você vai colocar alguns obstáculos e não vai conhecer essa descida. Para conhecer a germinação de onde vem a vontade, para Bachelard você tem que ser imprudente, você tem que se lançar, né? Através de todos esses aspectos, como a ingenuidade, entrega, novidade, maravilhamento, né? Por essa imprudência total, tá? Ou seja, é não segurança, você vai sem medo. Tá? O momento, então, de fazer essa fenomenologia para Bachelard é o tempo presente, claro, né? Não pode ser feito com o passado, né? Você não vai trazer as coisas do passado e você não vai pensar em projetos. Você vai se colocar no momento presente, que é o momento fenomenológico, que é onde acontece a tensão, né? Que é você e o mundo, você e as ideias, você e as matérias, você naquele momento sem bolar uma estratégia recursiva, né? De recursos para lidar com algo. Você vai na insegurança, na ingenuidade, no medo e vê o que surge. É o momento justamente da tensão. E essa tensão ela é provocada porque não é um estar totalmente passivo. Aí a gente entra quase num paradoxo. Inclusive a escrita de Bachelard é um pouco paradoxal e nos provoca a pensar, né, como fazer essa fenomenologia da imaginação, né? Da imaginação das coisas, os tipos de imaginação. Como não é passiva, é justamente por um quê de intenção, de intencionalidade. Você não está ali simplesmente por uma distensão psíquica solto, né? Você vai se entregar e vai estar acordado. Né? O Bachelard vai nos alertar justamente para esse estado alerta, desperto do espírito. Né? Para Bachelard, o espírito é ascensional.
ele é verticalizante, ele sobe, né? É o que faz a alma crescer, que faz o ser subir. Tá? Então, é esse despertar do ser, que desce, se entrega, está pela imprudência, mas está, de certa forma, ciente, né, do que está fazendo também. Né? Então, isso caracteriza uma participação ativa, né, na nossa própria imaginação, né? Se imaginar e depois você vê o que acontece, tá? Então, isso seria só sobre a fenomenologia bachelardiana, né? Que é o método então que Bachelard vai se utilizar para esse estudo, né? Qualquer dúvida, sugestão, qualquer necessidade de explicação, qualquer questão que vocês tenham quanto a essa parte da fenomenologia, escrevam. E para mim, escrevam para si, tentem, né, compreender, tentem fazer esse exercício fenomenológico de estar entregue e escrever sem preocupações. De alguma forma, tentar compreender essa fenomenologia, né? Pode ser escrevendo, pode ser procurando os outros fenomenólogos, pode ser lendo a própria introdução de Bachelard. A princípio, sobre a fenomenologia seria isso, para a gente passar, então, aos demais pontos aqui que Bachelard trata na introdução. Mas antes, vale dizer que Bachelard vai fazer uma afirmação interessante. Para fazer fenomenologia, o devaneio é a melhor forma de aprender a fazer fenomenologia, né? Porque ele vai notar esses aspectos semelhantes. Só que o devaneio, ele é natural do ser humano, né? A fenomenologia já é uma coisa que a gente foi estruturar, né, para fazer, foi pensar para fazer, e o devaneio já é natural do ser humano, né, do espírito humano. Então, notando o devaneio poético, se aprende a fenomenologia, segundo o Bachelard, né? Adiante, Bachelard então vai explicar o que, né, que ele vai olhar nessa obra. São os produtos oníricos nossos, que são as imagens poéticas. Tá? O que são essas imagens poéticas? São, para Bachelard, elas são sempre simples e amadas. Amadas no sentido justamente desse maravilhamento. Elas são imagens felizes. Tá? Como é aquilo que acorda o ser, é aquilo que dá vontade de viver, aquilo que vai fazer sentido ser criado. Elas são imagens amadas, aquilo que nos faz nos maravilharmos, né? São essas... então, são justamente essas imagens que vão fazer isso, né? Então, as imagens poéticas são amadas e simples, como já trouxe, né? Aquela questão do... Você vai levantar da cama e você faz sempre aquilo. É simples, mas de repente você sente aquele gostinho, né? De acordar, assim, o gostinho do café, do primeiro café da manhã. Para nós, né, que somos estudantes, o primeiro é só o primeiro, né? Dos muitos que vêm. E então, nós vamos para esse segundo tópico aqui, que seriam as novidades que reanimam origens. As imagens poéticas, então, tem como simples, né, que maravilham, que são amadas pelo ser, elas portam esse aspecto novo, né, que reanima as nossas germinações oníricas. É aquilo que faz a gente querer conhecer as coisas, que faz a gente querer o que tem nesse autor, o que tem em Bachelard aqui, que faz a gente querer conhecer ele. Ele traz algumas imagens, justamente algumas imagens para nós que faz a gente querer amar, né, o que está escrito, querer amar, querer conhecer, querer se apropriar, né? Essas imagens poéticas, elas têm esse traço, né? Que é quando a gente escuta aquela música que tem só uma frase,
que faz a gente querer escutar aquela música muitas vezes, né? São imagens poéticas, imagem poética tem essa característica. Outro traço importante que me chamou a atenção quando ele vai falar a respeito das imagens poéticas é a liberdade. Quando a gente tem contato com esse fundo germinador de imagens, a gente experimenta a liberdade. A escrita poética é um exercício de liberdade para Bachelard, né? Por quê? Porque é a nossa palavra, né? Lembrando Paulo Freire, vai dizer, né, de a gente reconhecer a nossa palavra. A palavra é algo muito profundo e, digamos que, prospectivo, né? Nos lança. Então, ele tem esse aspecto aéreo, né? As palavras que não são algo materializável, né? Saem por esses sons, né? Pelo nosso controle, né, interno do ar aqui e a matéria. Então elas flertam, né, com essa propriedade aérea e vão nos dar essa prova de liberdade humana, né, que é de criação, né, criação das palavras. E elas têm esse caráter futurístico, porque, segundo Bachelard, segundo Duhan, aliás, as palavras são luzes nas trevas, como ele vai trazer. Como a gente pode pensar isso? Digamos que, como o Bachelard mesmo traz, as mãos conhecem, os olhos nomeiam. A gente dá nome com os olhos. Inclusive, a gente vai ver aspectos sonoros que a gente vai dar nomes visuais, como o conceito de paisagem sonora. A gente tenta tornar visual o volume, né? A gente aumenta o volume, baixa o volume, né? O volume que era para ser algo visível, a gente transforma esse aspecto, né, auditivo no visual. Né? A imaginação tem esse caráter de transformar o todo em visual. Então, a gente vê essa predominância, né, e essa relação da visão com os nomes, né? Ou seja, da visão com as palavras, essa vidência. A palavra, segundo Duhan, né, que foi aluno de Bachelard, discípulo de Bachelard, as palavras têm esse aspecto vidente, a visão, né, aquilo que vai longe, que faz a gente enxergar longe, está muito relacionado às palavras, então as palavras também portam esse caráter futurístico, esse caráter vidente, né, visionário. Inclusive, a gente pode pegar alguns povos, algumas culturas que vão frisar muito naquilo que a gente fala, né, para a gente prestar atenção nas palavras que a gente usa, que a gente está chamando, né, de certa forma, aquilo que a gente fala. Se a gente fala coisas ruins, atraímos coisas ruins. Se a gente fala coisas boas, a gente atrai coisas boas, né? Pode pensar, a gente pode encarar isso como um aspecto psíquico nosso, que vai fazer a construção de a gente enxergar o mundo daquela forma que a gente está falando. A gente pode pensar num plano cósmico, num plano espiritual. Cada cultura, cada ser vai ter a sua forma de interpretar essa questão, mas eu trago aqui justamente como esse fato, né, de que algumas culturas enxergam assim e que há essa relação entre a visão e a palavra. Tá? Então, nas imagens poéticas, nós vamos ver, né,
esses aspectos de liberdade e de futuro. Porque para Bachelard a imaginação ela não está ali reconstruindo ou só rememorando, lembrando o passado e construindo aqui, foi assim. Não, ela tem aquele caráter de modificar de acordo com o nosso estado e de jogar nós, né, de nos lançar para frente. A imaginação faz esse jogo, essa transição, esse movimento entre os tempos, né? Então ela vai ter esse caráter futurístico também, quando cria imagens, né? Quando deforma imagens, quando sublima imagens, né? Então, ao conhecer imagens poéticas, Bachelard quer ir às origens de consciência, lá na germinação, como eu trouxe antes, né? A consciência, segundo Jung, é uma aquisição recente da humanidade. Segundo Eliade, a gente vai ter a consciência, a aquisição da consciência, quando a gente ficou ereto, né? Está totalmente ligado à coluna. E aí nós podemos buscar em Gilbert Durand a relação com o reflexo, né, dominante na reflexologia, como ele vai trazer, que quando nós nascemos com 3 reflexos: de nutrição, de acoplamento, né, o sexual, e a postural, tá? Ou seja, a gente já nasce procurando a verticalização. E é aí que essa verticalização que a gente vai ensaiando, que a gente vai tentando desde bebê, vai tentando subir, e depois vai fazendo esses ensaios na primeira vida, na infância, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquele outro. A gente está fazendo esses ensaios de consciência, a gente está acordando a consciência. A gente vem aqui, vai ali, né? Hoje eu vou ser a Dora Aventureira, hoje eu vou ser o Nemo, né? Hoje eu vou ser o motorista, né? A gente faz isso na infância, a gente está nessa vida primeira ensaiando, vai acordando a consciência para perceber as coisas do mundo, para perceber as pessoas, para construir a si mesmo, tá? E as imagens poéticas para o Bachelard vão encostar lá nessas origens de surgimento, né? Das primeiras germinações, produtos da consciência. Então, para Bachelard, então, a gente tem esse fundo, né, inconsciente, e depois a gente vai crescendo e vai criando, né, vai criando com sentido, vai dando sentido ao mundo, ao nosso mundo. E Bachelard quer conhecer justamente essa terra fértil da imaginação, essa terra por onde brotam as árvores, né? Por onde brotam as flores, né? Por onde brotam todas as imagens poéticas, né? Que vão trazer, que vão criar a cultura, que vão criar o ser, né? Que vão trazer sentido para a vida, tá? Nessa terra que o Bachelard quer fazer seu estudo. Então, para isso, com isso, Bachelard vê a potência que o devaneio, né, poético, que as imagens poéticas têm de aumentar a linguagem, né, e amar a linguagem. A gente vai descer nessa profundeza, nessa terra por onde brotam, né, nessa tarefa hermética, né, de transitar, de fazer uma filosofia que desça lá nessa fronteira, para ver o que está sendo criado, e vai provocar, né, o nascimento das imagens por novas palavras, por dar sentido a outras imagens, como os poetas fazem, né? Olha, como é que eu não percebi isso? A gente às vezes usa uma frase de um poeta para poder entender a si mesmo, né? Como estou ouvindo aqui Maria Bethânia,
dona do dom que Deus me deu, é Ele a mim que me possui, né? A gente vai pensar, é Ele a mim que me possui, esse dom me possui, não eu possuo o dom. Tá? Então a gente vai, a partir dessas imagens para Bachelard, fazer, valorizar esse aspecto da linguagem, né? Vai aumentar a linguagem, vai aumentar o vocabulário simbólico, né? Para a gente dessa compreensão lá das origens. Né? E aqui embaixo eu trago essa frase bonita de Bachelard: não se lê poesia pensando em outra coisa. Que retrata justamente esse aspecto fenomenológico de estar presente e não estar buscando em outros referenciais o que está sendo visto, né? O fenômeno que aparece. No caso de uma poesia, estar entregue àquela poesia, deixar ressoar do jeito que bater, bateu. Né? Bom, vamos agora ao outro ponto. Um minutinho. Trata-se então do devaneio poético, tá? Então, o devaneio poético, a gente pode entender ele como essa força, a força que faz brotar as imagens. O devaneio poético vai gerar as imagens. E as imagens poderão gerar poesias ou não, tá? Que o devaneio ele tem algumas características aqui, onde eu já coloco aqui em cima, que ele não é uma distensão psíquica. Por quê? Porque para Bachelard existe o devaneio, que é aquele devaneio que a gente estava devaneando, estava só entregue, né? Falando qualquer coisa. Para Bachelard não é esse devaneio que interessa, né? É o devaneio criador, né? O devaneio que dá produtos, né? O devaneio que cria coisas no mundo, o devaneio que impulsiona o ser para cima, né? Não é totalmente baixo. E também não é, e é diferente do sonho noturno, também não é como o sonho da noite que não tem esse controle, né? Que a consciência não está ali fazendo esse trabalho criador, né? Isso mais pertence às profundezas, né? Ao inconsciente. O Bachelard vai dar algumas, digamos que ele critica um pouco, né? Esse sonho noturno com tanta ele vai ver, na verdade, o sonho noturno como uma aniquilação do ser, né? Se for aquele sonho que a gente não lembra de nada, daí sim que ele, praticamente, a gente pensa, o Bachelard não gosta de dormir, né? Não gosta de sonhar no sonho noturno, né? Dá essa impressão. Mas, enfim, o devaneio poético, então, ele se escreve. Como eu disse, ele gera algo, né? Vai gerar, caso, uma imagem poética. Ou promete ser escrito, ou a gente tem a intenção de escrever. Que a gente pode lembrar dos nossos, como diz Bachelard, dos nossos devaneios de infância, né? Que a gente não escrevia eles. Inclusive agora também na vida adulta a gente também tem esses devaneios, né? Que a gente só se sistematiza, a gente consegue criar uma imagem a partir dele, mas não escreve, né? Mas isso para ele é uma promessa de ser escrito, tá? Porque a escrita para Bachelard é uma forma, então, né, de criação muito, muito potente, muito que representa muito a nossa a cultura, né, principalmente nessa sua época, né, que era no início do século XX, né, para ele a escrita tinha esse poder, né, de condensar, de criar, de abrir, né, de fazer com que o devaneio tenha o seu nascimento. Tá? No devaneio, então, a gente experimenta, segundo Bachelard, hipóteses de vida. Né? Quando a gente
viu antes, a questão da infância, de estar ensaiando vidas na infância, é como é semelhante a esse devaneio poético. A gente pode pensar, talvez, então, como a criança, como esse ser que vive em devaneio poético, né? Ela vai testando a vida, né? Ela vai experimentando, né? Vai vendo se pula, se não pula, se pular o que que dá, se não pular o que que dá, né? E vai experimentando ser médico, experimentando ser motorista, experimentando as funções na casa, experimentando as coisas do mundo, né? São hipóteses de vida. O devaneio, então, tem justamente essa característica como a criança tem, né? E vejamos, né? A gente sabe que a criança, ela predomina nela a imaginação, né? Essa imaginação principalmente mais fantasiosa, né? Ela vai ver alguma coisa e vai transformar, vai subverter a função das coisas e vai subverter ao que se acha que ela é. Ela praticamente ela é esse ser, né? Que ser híbrido, né? Esse ser hermético, né? Que vai transitar entre a matéria e o imaginário muito fácil. E, no entanto, para que se conheça, né, para que se vá devanear, né, para que se dê essa possibilidade poética do devaneio, onde se vai gerar todas essas hipóteses de vida, é preciso confiança, né? É um aspecto muito importante para Bachelard. Bachelard vai chamar de confiança no mundo, né? Por quê? Aí a gente entra nesse próximo tópico aqui, que seria a terceira palavra aqui, o repouso. O devaneio poético para Bachelard, ele é oriundo da ânima. A ânima é o nosso arquétipo, é o nosso lado feminino, né, a nossa profundeza psíquica, né? Como eu tinha feito essa relação aqui da terra fértil, aqui embaixo é o território onde a ânima comanda, digamos assim, né? E aqui é o estado do repouso, é de onde a gente nasce, né? De onde a gente sobe, que na verdade para nós a gente pode pensar como o próprio útero, né? Onde a gente vai nascer, onde a gente estava super bem, estava no repouso ali, né? Quentinho na água, imerso, né? Num bem-estar, né? A gente aprende já desses gestos, né? Dessa materialidade mesmo, né? A gente vai aprender do mundo. A gente, quando nasce, vai estar naquela imersão, em repouso. A gente vai nascer, vai para o colo da mãe, vai preferir o quentinho, né? A criança está sempre enrolada, a cultura vai mostrar isso, né? Que é pelo quente que a gente vai se sentir bem, em repouso, vai se sentir confiante. É preciso confiança para se devanear, é preciso confiança para se testar as hipóteses, né? Confiança no mundo. Quando você tem uma casa segura, você tem mais facilidade de criar, de imaginar. Por isso que a gente forma casa, né, segura, para que a gente possa sonhar dentro dela. Né? Para Bachelard, a casa serve para que a gente possa sonhar em paz, né? Apesar do mundo caótico, hoje, né, que a gente vive, essa turbulência, a gente vai para casa e ali em casa a gente pode sonhar, a gente deve sonhar, né, para que a gente tenha esperança. E para Johan, a função da imaginação é justamente uma função de esperança, né? De criar coisas. Para melhorar o mundo, a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter imaginação, né? Então, o devaneio poético, germinando, estando em repouso, mostra para a gente que a gente é um bem-estar. Tá? O Bachelard vai fazer uma crítica sutil às filosofias que tratam o ser humano como um ser atirado ao mundo. E eu vou dizer, para uma mãe afirmar isso
é uma desonra, né? Porque a mãe fica 9 meses com o filho no útero ali, e aí diz que é atirada ao mundo. A gente nasce e vai para o colo, né? Ou deveria, né? Pelo menos é como o ser cresce, né? Sem isso, o ser humano não vai, né? Não se cria, né? Então, ali para bachelar a gente vai ser justamente um bem-estar. Quando o ser humano nasce um valor. O valor esse é o bem-estar. A gente preza pelo bem-estar. É o que o valor feminino, o útero, o colo, né? É o que a ânima mostra para o ser já quando nasce, né? Essas imagens, né, do repouso, do bem-estar, que vão encantar o ser e a gente vai valorizar então a beleza. Por isso o devaneio poético vai onde vai a alegria. A imaginação vai onde vai a alegria. Bachelard. E aqui, esse, esse quarto ponto, que eu acho muito interessante, algo desperta, algo adormece, nos diz Bachelard. Desperta a vontade no devaneio, adormece o ser das preocupações, adormece a vida externa, a gente bota em repouso, né? Calma, vamos sonhar. Antes de criar no mundo, precisa sonhar. Tudo é sonhado para Bachelard, né? Tudo foi muito sonhado. Tá? E agora a gente chega nesse quinto aspecto, que é justamente essa terra que eu comentei algumas vezes, essa terra onde germinam as hipóteses de vida, onde germina a vida, é o mundo dos mundos, onde se vão brotar mundos, os nossos mundos, as nossas, segundo a psicologia indiana, as nossas personas, as nossas sombras, tudo que é do ser humano que a gente vai pensar nessa espiritualização, nessa humanização de si, vai vir então desse mundo dos mundos, que é a terra por onde a gente devaneia, por onde a gente cria, por onde a gente faz a poética. E isso que surge aqui, que a gente vai conhecer pelo devaneio poético, é o que Bachelard vai dizer, vai chamar de não eu, meu. A gente vai descer, vai criar, nesse repouso vai criar, e a gente vai conhecer esses aspectos que a gente não sabia, né? E é um não eu, né? É um não eu, mas é meu. É uma escrita paradoxal e que encanta, né? Eu acho muito, particularmente acho muito bonita, né? O jeito que ele traz essas questões. Então, o devaneio poético, a gente pode pensar, então, a sua função a partir de todos essas propriedades como uma proteção psíquica. Bachelard vai nos dizer aqui, tanto ser não viver, não olhar para o mundo real, nos faz com que sejamos neuróticos, quanto não olhar para o mundo, para a função do irreal, tanto ser desprovido do real quanto ser desprovido do irreal nos faz ficar neurótico, né? Bachelard vai fazer isso, vai ter essa preocupação, né? De que a gente consiga viver, né, o dia e a noite, né? Esse olhar muito harmônico, né? O homem das 24 horas, um conceito, né, de Bachelard, que é viver a ciência, viver a epistemologia, o conhecimento do real, né? Tudo ascensional, tentar tirar as sujeiras, né? E ver como a coisa é, no máximo possível, né? Ao mesmo tempo que tu desce, ao mesmo tempo não. Em outro momento você desce e vai viver as suas paixões. É como se traz do médico que chega em casa à noite e vai fazer poesia, ou poeta que faz ciência, como o próprio Bachelard, matemático e poeta, né?
Então, enquanto o real tem essa, vai nos mostrar o mundo, né, como a gente vai se adaptar a esse mundo, né, para sobreviver, a gente sabe como é, a gente precisa da matéria, das materialidades, precisa comer, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter uma vida social, né, todos esses aspectos do mundo real. A gente também tem aspectos do irreal, como chama Bachelard, que são tão importantes quanto, que é viver a poesia, viver o devaneio poético, que é confiar no mundo, que é ter a arte, ter a expressão onírica, ter uma vida que conhece, que faz com que a gente se conheça, né? Ter nossas expressões, fazer coisas que a gente simplesmente quer fazer, como diz Schopenhauer, né? Você pode, como é que é a frase de Schopenhauer? O homem é livre para fazer o que quer, mas não para escolher, não para querer o que quer. O homem é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer. Simplesmente se quer, né? Vem dessa força natural, dessa natureza humana, dessa natureza onírica e humana, né? Por onde se vão brotar os nossos sonhos. E é aqui justamente que vai germinar a nossa vontade para ir para o mundo real. A gente, sem essa função bem, bem desenvolvida, bem vivida, né? A gente também adoece, que é o que a gente vê constantemente quando a gente fica muito no mundo real, trabalhando no mundo real, e não tem o nosso momento de lazer, as nossas coisas inúteis, né? A gente vai adoecendo, vai perdendo a vontade, né? Vai perdendo o desejo, vai apagando, né? Que é comum, a gente vive esse grande momento de muitas pessoas com depressão, né? Que é onde a gente tem essa perda, né? De sentido nesse polo do mundo irreal, né? Aqui embaixo nós teremos essa parte de uma frase de Bachelard, que as grandes paixões se preparam em grandes devaneios, né? Ela é um trecho de da seguinte página, né, do livro. Eu vou fazer aqui a leitura. Notemos, aliás, que um devaneio, diferentemente do sonho, não se conta. Para comunicá-lo, é preciso escrevê-lo. Escrevê-lo com emoção, com gosto, revivendo melhor ao transcrevê-lo. Tocamos aqui no domínio do amor escrito. Essa moda está acabando, mas o benefício permanece. Ainda existem almas para as quais o amor é o contato de duas poesias, a fusão de dois devaneios. O romance por cartas exprime o amor numa bela emulação das imagens e das metáforas. Para dizer um amor é preciso escrever. Nunca se escreve demais. Quantos amantes não correm a abrir o tinteiro, mal chegam de seus encontros amorosos. O amor nunca termina de exprimir-se, e se exprime tanto melhor quanto mais poeticamente é sonhado. Os devaneios de duas almas solitárias preparam a doçura de amar. Um realista da paixão verá aí apenas fórmulas evanescentes, mas não é menos verdade que as grandes paixões se preparam em grandes devaneios. Mutilamos a realidade do amor quando a separamos de toda a sua irrealidade. Essa última frase, eu acho que representa bastante do que foi trazido até esse momento, que foi trazido nesse último momento sobre o devaneio poético, porque é justamente sobre a função do irreal, né? A função de nos fazer amar, viver, amar o mundo, que não tem sentido. É justamente essa irrealidade, essa falta de
e sentido que vai ser dado pela fantasia, né, que faz a gente crer no mundo ainda. Jung vai nos dizer que é a fantasia que nos faz acordar de manhã e continuar acreditando na mesma vida que a gente acreditava ontem. Então, é esse aspecto irreal, né, que, que, que vamos dizer que é o terreno do amor, né? Ele não tem lógica, ele é ilógico. É como o amor de uma mãe, não vai procurar a razão de que uma mãe ama um filho, não. Ele é ilógico, ele corta, né? Ele vem lá de baixo, é ele que vai dar todo o sentido para que a gente encontre, para que a gente viva a razão, viva a lógica, né? Essa terra de onde germinam as emoções, de onde germinam os sentimentos. Ele é uma função irreal, tá? Agora vamos a esse outro ponto da introdução, ainda estamos na introdução, né? Afinal, esse encontro é só sobre a introdução da obra. Outro ponto que me chamou a atenção é o devaneio cósmico, né? Bachelard já vai fazer uma explicação, já vai devanear sobre o devaneio cósmico já na introdução. O devaneio cósmico para Bachelard pode ser definido, né, como a poética da psique. É a criação e expressão, né, artística, ou tiramos a palavra artística, né, a criação, a expressão da alma, né, da psique. Para isso, para se ter um devaneio cósmico, né, para se conhecer a cosmicidade do mundo, para Bachelard não é subindo no planeta Terra e olhando todo o mundo, né, essa intenção vidente, né? É ao contrário, é indo para dentro. Como Schopenhauer vai dizer que pelo microcosmos se pode conhecer o macrocosmos. Então, para isso, Bachelard vai ver que é fundamental a solidão. A gente perde um tanto do devaneio, algumas imagens, se a gente tiver acompanhado para Bachelard. A gente tem mais possibilidades de aprofundamento quando está sozinho, né, fazendo esse devaneio. E é porque a gente vai ser mais sincero, né? Não vai... E isso é inconsciente, né? Não vamos dizer, não, eu vou tentar ser eu aqui diante do outro, só eu. A gente vai, mas sozinho a gente é mais a gente. Né? Nesse estado de solidão, a gente vai devanear, buscar essas verdades cósmicas, a gente precisa ter esses dois aspectos aqui, que são estabilidade e tranquilidade. A estabilidade a gente já viu pelo bem-estar, né, do devaneio poético. Como a gente está tratando agora de devaneio cósmico, a gente precisa, é fundamental a estabilidade, né, respirar fundo e dizer para o ser, dizer para o ego que está tudo bem, ego, né? Calma, vamos respirar para a gente ter esses acessos e com calma, né, a tranquilidade. Né? É um espaço imaginativo, criador, que é preciso, em que é preciso escrever solitariamente, né? Escrever na solidão, essa vontade, né? Essas imagens que aparecem dessa terra dos sonhos, né? Acessando essa cosmicidade, a gente vai encontrar um espaço humano que está sendo e foi criado para combater o tempo, o espaço do simbólico.
o espaço que diz não para o tempo, que é o tempo fora do tempo, que é onde a gente diz, não vou contar as horas, que é onde a gente esquece que existe tempo, que é quando a gente escuta uma música sozinho, a gente encontra essa kairos, né? É o momento oportuno, ou ksana, né? O momento favorável. Sair desse tempo é preciso não ter uma preocupação de uma hora aqui para escrever. Não, é simplesmente sair, que é o tempo da ânima, né? Que está abaixo daquela fronteira, daquela terra, né? Que é aqui embaixo, a gente já usando essa mesma metáfora, né? Embaixo não existe tempo, é onde tudo é, tudo está, né? E o tempo aqui fora corrói, né? Você vai respirar, te nasce e já começa a morrer. Então, não vamos nascer, vamos voltar para antes do nascer, que é por onde a gente vai se comunicar através, né? Atravessando o tempo, como vai dizer o filósofo Ernest Cassirer, a respeito dessa linguagem simbólica que faz com que a gente se comunique com os mais longínquos tempos, né, os tempos mais remotos, né? A gente ainda está falando com os nossos ancestrais, eles ainda estão falando com a gente sai do tempo e vai para esse espaço simbólico, espaço do simbólico, né? Se expressar. A gente pode ter um pouco de dificuldade de compreensão a respeito de como é sair do tempo, tá? Mas como é que eu vou comunicar, escutar e falar, né? É pelo a linguagem simbólica, ela está o tempo todo, né, ao nosso redor, como quando eu olho aqui para esse espelho do meu lado e eu vejo que alguém fez esse espelho. Existem muitos gestos aqui, né? E como eu olho para ele, tudo se movimenta, né? Tudo o simbólico aqui. O fato de eu devanear olhando para o espelho faz com que eu crie outras imagens, que eu deforme outras imagens, né? Esses gestos, e isso vai acontecendo outras instâncias, né? Não a instância aqui do consciente que está vivendo o cotidiano, né? Não é nesse tempo fora do tempo, né? É por ali que a ânima, que a alma vai se comunicar, ela vai falar, então, não pelo fio do tempo, ela não obedece o fio do tempo. É por isso que as coisas não são tão lineares, por exemplo, num processo terapêutico, né? A gente vai viver todo trajetórias estranhas, né? A gente vai, às vezes, a gente volta para o mesmo ponto que a gente estava vivendo na infância, né? A gente pode reviver, por exemplo, falar de mim, né? Quando a gente está sempre falando da gente, né? Eu posso estar revivendo o caos que eu vivi lá na infância, né? Algum momento específico eu posso estar revivendo ele agora, tá fazendo, criando de novo e vou deformar aquela imagem, né? A imaginação vai tentar passar por cima, né? Vai tentar subverter a ordem do tempo, né? A alma, né? Que é essa ânima, essa profundeza psíquica não vai viver nessa linearidade, né? Ela vai expulsar, vai pegar outra coisa, né? Vai outro fenômeno, né? Vai agregar, vai deformar. É com isso que a gente está lidando, né? Com esse kairos, tá? Afinal, o devaneio cósmico nos coloca num mundo e não numa sociedade. Ou seja, a gente não chegou aqui na zona da cultura. Tá? A gente não vai procurar aqui os referenciais do mundo, a gente vai procurar as germinações, né? O que vem com a gente, né? O que atravessa, né, a cultura nesse todo esse tempo, aliás, vai fazer os dois, né?
manchado pela cultura, vai buscar as imagens que se comunicam com outros tempos, né? Esse simbolismo, essa capacidade simbólica, essa imaginação é o que faz com que a gente consiga traduzir uma língua para outra, que faz com que a gente consiga pegar uma obra numa língua que não exista mais e conseguir traduzir ela, né, através de outros métodos, né, de comparações, enfim. A imaginação tem essa função de subverter o tempo, né, de não pensar só como a história, né, como aquilo que eu estou vivendo está limitado a isso. Não, eu vou ir além, vou transcender o tempo, transcender a história e vou procurar essa comunicação, né, do mundo, que atravessa o mundo. O que faz o sentimento de alguém lá da Roma Antiga tem a ver comigo, né? Essa procura, essa busca pelos símbolos que vivem, que transitam no inconsciente coletivo, que transitam no imaginário, né? Devaneio cósmico vai buscar justamente esses símbolos, essas criações novas, né? Essas coisas que a gente vai mexer, né? A gente está o tempo todo mexendo ali nesses arquétipos que permeiam o inconsciente coletivo, né? Que permeiam o imaginário. Né? Cada ação nossa, a gente vai estar dando o nosso jeito ali de influenciar tudo isso que permeia, né? Que influencia o mundo, que influenciam as culturas a serem de uma forma ou de outra, né? Johan vai dizer que não é a história linear que explica a predominância de uma determinada rede de arquétipos, né, de uma rede de imagens. Essa cultura é assim porque a história vai explicar assim, mas ele vai dizer que não. O jeito de, até porque o jeito de a gente ver a história é manchado pela imaginação também. Então, é muito arriscado, né, vamos dizer assim, explicar pela história. Mas as forças psicossociais que estão naquele momento é o que vão definir, né, as imagens predominantes, né, de uma determinada cultura no tempo. Então, Bachelard vai, pela fenomenologia, como método, estudar, pela fenomenologia, aqui, né, a luz, vai estudar essas imagens poéticas oriundas do devaneio poético e do devaneio poético, né, ou dos devaneios cósmicos, né, que podem, essas imagens são encontradas, na verdade, agora um pouquinho mais acima daqui, né, para iluminar. Vamos lá. A fenomenologia iluminando esses documentos que são os livros. Aqui a gente vai encontrar essas imagens poéticas oriundas dos devaneios poéticos. Vai ser um pouquinho melhor. Por quê? Para Bachelard, toda a nossa vida é leitura. Deve-se considerar a linguagem escrita como uma realidade psíquica particular. Como ele vai valorizar positivamente assim, a palavra, ele vai perceber no seu contexto, né? Paris, França, século XX, que a linguagem escrita tem um valor, né, muito importante para esse conhecimento. Ele vai ver que os poetas, né, estão produzindo, estão além, fora das racionalizações, estão vivendo fora dessa vontade de limpar o espírito da alma, limpar, tirar as sujeiras das paixões, né? A palavra não, a palavra vai carregar tudo, né? Vai trazer todas essas sujeiras juntas, tudo que a gente nem sabe o que quer dizer, a palavra
traz, e quando a gente escreve elas, a bacharelada, ali elas estão mais entregues, tá de mão beijada para a gente fazer esse estudo, né? E essa questão de toda a vida ser leitura, a gente pode lembrar até de Paulo Freire de novo, né? Que vai trazer a leitura de mundo, né? Todo mundo tem a sua leitura das coisas, né? Dos fenômenos. Os livros, então, eles são uma dimensão do psiquismo moderno, né? Dimensão que transpõe fenômenos psíquicos já transpostos pela escritura. A gente vai fazer a leitura, né? Na leitura, a gente vai fazer essa transposição já transposta pela escritura, né? Alguém escreveu, teve esse devaneio e conseguiu transformar uma poesia, e a gente vai beber, né? A gente vai mordicar, né? A gente vai morder. Tem esse aspecto mordicante da imaginação, né? De se alimentar do mundo. A gente vai ali comer a poesia e fazer essa nova transposição, que pela via simbólica, novamente, a gente vai ser capaz de viver uma intersubjetividade, né? Que é aquela característica de quando a gente lê uma poesia e tem quase, como diz Bachelard, né, tem a sensação de que a gente deveria ter escrito isso, que a gente deveria, que aquilo foi escrito pra gente, né? Quando vê um filme, se emociona, parece que está falando com a gente, né? Essa sensação justamente de transposição, né? Que faz com que pela intersubjetividade poética, né? Que faz a gente acessar essa via simbólica. Então, pela escrita, o Bachelard vai ver essa possibilidade. E outro aspecto aqui dos livros trata-se da realidade e virtualidade, né? Constitui ao mesmo tempo uma realidade do virtual e uma virtualidade do real. Aquilo que a gente lê, né, o virtual, se torna para a gente uma realidade, né? A gente dá sentido àquilo ali, às vezes a gente até vive, né? Vai viver o que leu. Ou aquilo ali faz todo sentido, parece que a gente já viveu, né? Como não é linear, a gente pode pensar que a gente se atraiu por aquilo ali, né? E aí toda a nossa virtualidade, essa realidade vai ter uma virtualidade, então vai ter uma realidade, né? Digamos que aquilo que eu vivi, aquilo que eu vou viver, né? Eu vou buscar uma consonância, né? Numa obra poética, né? Uma música, né? A gente vive algumas coisas e vai cantar um trecho de uma música, né? Como a gente, quando lembra, sempre que fala a palavra imersão, ou da própria Kairos, desses momentos de repouso, eu lembro da música do Arnaldo Antunes, né? Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, né? Eu lembro dessa música, né? A gente vai ver uma realidade do virtual, né? Daquilo que eu peguei e transformei e que vive essa dialética, né? Que a gente não sabe quem começa quem, né? Que seria a vida imita a arte imita a vida, né? E aí eu trago esse parágrafo de Bachelard, né? Como penetrar na esfera poética do nosso tempo, uma era de imaginação livre acaba de abrir-se. Em toda parte, as imagens invadem os ares, vão de um mundo a outro, chamam ouvidos e olhos para sonhos engrandecidos. Os poetas abundam, os grandes e os pequenos, os célebres e os obscuros, os que amamos e os que fascinam. Quem vive para a poesia deve ler tudo. Como penetrar nessa esfera poética de nosso tempo, né?
qual a esfera poética do nosso tempo? Bachelard está falando aqui, se eu não me engano, ele escreveu na década de 60, né, na França, esse livro. A gente pode pensar aqui no nosso contexto, no Brasil, temos pessoas de Portugal aqui também, né? De 2021, qual a esfera poética? Eu trouxe estou trazendo, né? Não apresentei ainda, mas o meu TCC é sobre videogame imaginário, possibilidades oníricas de devaneio, né? Possibilidades de devaneio poético através do videogame, né? Que seria uma esfera poética do meu tempo de infância, né? Eu vivi, joguei muito. Então, a gente poderia pensar nessa imaginação que viveu através do videogame. Então, pode ser não só através da leitura e através dos livros, como traz Bachelard, como agora se pode pensar nesses devaneios poéticos através de muitas outras expressões da alma, né? Expressões artísticas. Afinal, a alma tá sempre ali, né? Vai sempre na frente, manchando as coisas, dotando de beleza, ou procurando a beleza nelas, né? Não quer coisa sem sentido, né? Acho que as coisas têm que fazer sentido para nós também, a gente pode pensar assim. Mas é um tipo de provocação que Bachelard nos deixa, né? E, no primeiro módulo, então, essa é a nossa primeira fase da incursão, a obra poética do devaneio, né? Caso, então, repetindo, se tem alguma dúvida sobre algum ponto que não ficou muito claro, nem todos os pontos são para ficar claros, alguns são para justamente obscurecer mais, que como o Bachelard vai dizer, tão importante quanto esclarecer é obscurecer, né? A dialética do mostrar e do esconder. São instâncias humanas, né? De mostrar e esconder. A gente não vive só da transparência, né? Byung-Chul Han, sociólogo, vai ter uma obra muito interessante sobre a sociedade da transparência, né? Que a gente pode trazer em outro momento. Mas, caso tenham algumas sugestões também, fiquem à vontade, comentem, escrevam, produzam, enfim, façamos o que der vontade, tá? E por hoje é isso. Então, na próxima semana teremos o início, então, aos capítulos da obra, né? Vamos fazer essa incursão, mais especificamente agora direto, né? Sem ficar olhando métodos, sem olhar documento, ver o que vai ser olhado, a gente vai olhar para esses fenômenos psíquicos, né? Então tá, ficamos por aqui, até uma próxima.